Bom, meus amados e queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 15 de julho. Eu tô aqui continuando a segunda parte do vídeo, né, de quando será o arrebatamento, ok? Então nós vamos direto ao ponto. Já tô com mais outro vídeo para tá trabalhando aqui, tá registrando. E eu preciso só de tempo, privacidade, condição de saúde para estar fazendo, né? Às vezes a gente tá com a pressão baixa. E aí a gente vai perdendo a energia. Agora mesmo eu tô com um pouquinho de sono aqui, mas vamos lá. O Senhor é grande, tá bom, meus irmãos? Então, indo direto ao ponto, quando será o arrebatamento? Bom, eu queria só ver se dá para dar uma recapitulada rapidinho aqui, se eu consigo fazer isso. Nós falamos no vídeo anterior sobre os acontecimentos finais, né? Então nós lemos lá Mateus capítulo 24 e pegamos alguns detalhes, né, dos sinais que aconteceriam, onde a Bíblia descreve como o princípio das dores. Aí Jesus começa a descrever uma série de eventos, né, que vão acontecer dentro do chamado princípio das dores. Um deles é terremotos em vários lugares, fomes, pestes, né? Perseguição aos cristãos, o evangelho pregado em todo o mundo, né? O espalhar do evangelho pelo mundo afora. E nós descrevemos também as coisas que foram acontecendo, passo a passo, tá? Então foi um vídeo bem... Na realidade, a intenção foi acender, despertar em cada um de nós as evidências das coisas que estariam acontecendo, que vão acontecer, para a gente localizar bem a que ponto ou em que ponto nós estamos, amém, meus irmãos? Então eu não vou voltar lá nos textos que a gente viu, eu só concluí, por exemplo, quando a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 25 sobre a vigilância. 5 virgens eram prudentes e 5 eram nécias, né? E a palavra fala claramente que nós temos que vigiar. Nós não podemos apagar o Espírito Santo em nós. Literalmente vai ficar de fora das bodas quem apagar o Espírito Santo em si. Agora, quando o Senhor virá então buscar a sua noiva? Agora nós vamos continuar, meus irmãos, destrinchando esses textos aqui, procurando mais e mais evidências possíveis que nos levem a entender o tempo exato em que nós estamos. Ana Paula, você vai marcar data para o arrebatamento? Não, a palavra de Deus diz que ninguém sabe, né? Então por que eu vou marcar data para o arrebatamento? Absolutamente não. Porém a Bíblia dá seríssimos e fortíssimos indícios da proximidade do tempo do arrebatamento. Proximidade do tempo do arrebatamento. A Bíblia não me mostra nem o ano exato em que ele viria a ser. Porque olha só para vocês verem, imagina que se na Bíblia falasse assim, no ano tal vai ser o arrebatamento da igreja. Deixasse de modo tão assim evidente que a gente então entendesse, vai ser no ano tal o arrebatamento da igreja, tá? Olha só para você ver, eu vou falar por mim, eu, Ana Paula, vou falar por mim. Tá? A palavra de Deus diz que nós temos que aprender a contar os nossos dias, tá? Então vamos imaginar aqui, eu vou jogar uma data bem possível, justo para os irmãos não dizerem que eu estou marcando data. Imagine que a gente lendo a Bíblia, encontrasse algo que remetesse a uma data de o ano 7000, vai ser o ano 7001 vai ser o ano do arrebatamento. Os estudiosos, os teólogos, todas as pessoas que mexem a fundo com as profecias, todos fossem de acordo. Pelos estudos bíblicos, né? Como Daniel mostrou exatamente o tempo em que Jesus morreria, a gente também descobriu o ano em que vai ser o arrebatamento. Agora imagina, eu, Ana Paula, estou no ano 7000 da minha vida, tá? Nós estamos no ano 2018, por isso que eu estou jogando 7000, porque até lá a gente já vai estar na glória muito, muito, muito tempo. Aí o que acontece? Ano 7000. Eu sei que ano que vem, ano 7001, vai ser o arrebatamento. Eu tenho de janeiro até dezembro para ser arrebatada. Porque as profecias apontaram para essa data. Ok. Gente, eu, Ana Paula, não poderia, no meu lado carnal, destrambelhar, aprontar, pecar, não vigiar no ano 7000? Tanto não vai ser nesse ano, eu tenho certeza. Mas aí entra o ano 7001, 1º de janeiro do ano 7001. Acabou. Eu ia mudar da água para o vinho. Porque pode ser agora no dia 1º de janeiro, pode ser no dia 2, pode ser no dia 15, pode ser em fevereiro, pode ser em março, até dezembro. Todos os dias eu vigiaria como lá louca. Será que seria um ato sincero diante do Senhor?
Sinceramente, vamos pensar aqui no nosso pessoal. Será que se você, irmã ou irmão que estão aí escutando esse áudio do outro lado, se a gente soubesse pelo menos o ano em que Jesus viria buscar a sua igreja, será que a gente não mudaria da água para o vinho? Pelo menos aqueles que têm temor a Deus, não vamos falar todo mundo, mas pelo menos a turminha que diz ter temor ou algum temor a Deus não iria mudar da água para o vinho? Porém, Deus ele não quer um bando de gente hipócrita, um bando de gente almofada, finta, falsa. Quer dizer, agora porque vocês sabem que eu vou vir a qualquer dia, vocês vão vigiar um ano só? E os outros anos da sua vida, o que você fez? Escambalhou com tudo, depravou tudo, pecou e fez a festa? E agora esse ano você se despede? É aquela conversa daquela pessoa que você fala para ela assim, olha, arrepende, vem para Jesus, pede a Deus perdão dos seus pecados, convida Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida. Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas eu ainda estou muito jovem, eu ainda quero aproveitar muita coisa, eu ainda tenho muita coisa para viver, eu ainda não quero ir para Jesus, eu ainda quero viver a minha vida. Louco, miserável, essa noite poderão vir pedir a tua alma, o que tens para dar? Mas normalmente ninguém pensa que vai morrer. Ninguém pensa que assim como o arrebatamento vai ser repentino e vai ser de surpresa, porque ninguém sabe o momento exato, a morte também é assim, gente. É claro, tem quem está morrendo, tem a notícia, está com uma doença terminal, ok. Mas e esses que estão num acidente? Morrem em acidentes, morrem do coração que explode num infarto? A pessoa nem imaginava que tinha problema do coração, só entendeu quando o coração explodiu dentro do peito dela. Não é uma ida repentina para o mundo de lá? Então, Deus ele quer a nossa vida sincera. A Bíblia diz que a conversão ela é um percurso, que a gente vai sendo transformado nele totalmente, de glória em glória, de fé em fé, a cada dia. Por isso que em Apocalipse diz, continue o sujo se sujando ainda mais e continue o justo sendo ainda mais justo. O santo cada dia mais santo, o imundo cada dia mais imundo, porque a probabilidade é a gente aumentar a característica que já está em nós. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Então, meus amados, a data exata não tem como marcar, e é até melhor não ter, porque talvez muitos ansiosos de plantão iriam moldar a sua vida completamente a favor da mudança na data, mas antes ia continuar aprontando. Sabe? É como se Deus falasse assim, poxa, o céu vai ser conquistado nessa facilidade? Quer dizer, eu dou o ano do arrebatamento para essa turma? Ou pelo menos eu dou um período de anos em que eu vou falar, eu vou voltar entre 5 anos, nesses 5 anos aqui, em alguma data desses eu vou voltar? Quer dizer, a pessoa aprontou 45 anos na vida, aprontou de tudo e de mais, de pior, mas os últimos 5 ela faz a parte certinha, mas não porque ela ama a Deus. Porque ela quer ir para Deus de verdade, mas porque ela sabe que dentro desse período Deus vai chamar a igreja, então eu tenho que, aí eu vou vigiar, são só 5 anos, né? Então a gente tem que entender que o relacionamento da noiva de Cristo com o Senhor é um relacionamento de amor, não de interesse material. Vamos falar a nível material. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corroem. Lá vai ter tesouros, lá vai ter galardão, lá vai ter posições, lá vai ter uma morada, lá você vai ter título. Então, é uma recompensa material no sentido, é o que eu vou ter no meu mundo eterno, na minha vida eterna. O que eu vou ter? Quais serão os meus pertences? Em qual categoria eu vou ser colocado? Entendeu? Então, meus irmãos, vamos vigiar, mas por amor, não por interesse material. O que eu vou ter no mundo de lá, na vida eterna? Não, Deus, eu estou vigiando, eu estou buscando a palavra, eu estou aprendendo porque eu te amo. E se tem um interesse de todos, o que é verdadeiramente é o meu amor por ti. Eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero te ver face a face. Eu quero finalmente poder conversar com o Senhor na mesma hora, se eu puder me responder. Tem gente que ora tantos e tantos e tantos anos, né? E vive falando com Deus e às vezes Deus fica tanto em silêncio, ou então ele fala através da palavra, mas não é a mesma coisa do que você sentar na frente de uma pessoa e você pergunta, ela responde. Você fala, ela fala também. E vai interagindo com você ao vivo, né? No mesmo momento, no mesmo horário. E na eternidade, eu creio, meus irmãos, que a gente vai poder viver isso, né? Então, o que nós estamos fazendo para chegar lá? Você está vigiando e está buscando porque você ama a Cristo, ama o Pai, ama o Espírito Santo, ou porque você está preocupado com seus galardões no lado de lá?
e para que você não caia no churrasco do inferno eterno. Então, meus irmãos, olha só, 1 Tessalonicenses, né? A palavra de Deus fala quando será o arrebatamento próprio dito. A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, no final do versículo, que vai ser ao soar a trombeta de Deus. Quando a última trombeta de Deus soar, então terá o arrebatamento, acontecerá o arrebatamento. Então a gente não sabe a data, a gente não sabe exatamente o tempo exato, mas a gente sabe o que vai acontecer, que vai escatenar ou desencadear o processo do arrebatamento, que vai ser o soar da trombeta de Deus, ok? Mas ainda está distante da nossa satisfação, porque todo crente que ouviu falar sobre arrebatamento, você perguntar para ele quando vai ser o arrebatamento, todo mundo vai responder claro, nu e cru, quando a trombeta soar. Tem as canções, tem os hinos, tem as pregações, soa a trombeta, nós vamos subir. Perdão, irmãos, passou um avião muito baixo aqui. Aqui passa muito avião de guerra, aqueles caças. E esse passou muito baixo aqui, o rumor foi bem alto. Aí eu fiz uma pausa aqui. Bom, então a gente sabe que vai ser quando soar a trombeta de Deus. Mas é o suficiente para te satisfazer a curiosidade, o interesse. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio com vocês. Quando uma pessoa gosta da outra de verdade, é apaixonada de verdade, ama de verdade, essa pessoa não se acontenta com pouca informação. Ela quer saber tudo que é possível com relação à pessoa que ela gosta. Não só isso. Ela vai não só saber, ela vai se interessar pelas coisas que aquela pessoa gosta. Imagina você, mocinha que está aí me ouvindo. Você gosta de um rapazinho que ele gosta de futebol. E aí você é de uma determinada cidade, né, do Brasil, e aquele rapaz, ele torce para um time específico de futebol da sua cidade. Por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, lá tem o Cruzeiro Esporte Clube e o Atlético Esporte Clube. Tinha um outro também, mas não lembro o nome do outro, que é verde e branco, mas não lembro o nome. Eu lembro do Cruzeiro e do Atlético, ok? Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte Clube. São 2 times de futebol que vão aí a nível nacional e etc e tal. Não entendo muito de futebol, mas tá bom. Então imagina que a mocinha gosta do rapazinho e aquele rapazinho tá lá em Belo Horizonte, mora lá, e ele é apaixonado com futebol e ele torce pelo Atlético Mineiro de Belo Horizonte lá. Ele torce pelo Atlético Mineiro. A minha avó, mãe da minha mãe, ela era atleticana. Diz que sofria quando o time de futebol dela perdia, né? Então, o que acontece? Aquela moça, por gostar muito daquele rapaz, às vezes ela detestava futebol. Futebol talvez foi a coisa que ela menos pensava na vida dela. Mas, de repente, ela tá tão apaixonada com aquele rapaz e, por um motivo de força maior, ela vê ele sempre falando de futebol, do time, e comprar blusa do time, não sei o que, que, assim, ela se coloca numa situação que ela vai pegar-se várias vezes prestando atenção em assuntos relacionados àquele time de futebol. Às vezes ela está almoçando na casa dela e tem a televisão ligada, aí começa a parte de esporte, né, do jornal, aí começa a falar, aí fala um monte de coisa de esporte, aí de repente fala, o Clube Atlético Mineiro hoje venceu, não sei o que, venceu, que bacana e tal. Quando a moça assusta, outro avião tá passando, quando a moça assusta, ela tá sendo atraída pela notícia do time de futebol que o rapaz que ela gosta. E de repente ela vai começar a achar bonita a blusa do time. De repente ela vai começar a se interessar em ver partida de futebol. De repente ela vai até querer jogar um pouquinho de bola, vai querer brincar com a bola no pé. De repente ela vai começar a querer saber quem são os jogadores do time. Quando ela assustar, ela vai estar querendo se envolver o máximo possível naquela parte da vida daquele rapaz. E ela não vai fazer isso por obrigação ou por querer mostrar serviço pro rapaz. Mas ela literalmente vai começar a apreciar aquilo que o rapaz gosta. Quantas moças que me escutam aí já mudaram de time de futebol várias vezes, porque cada vez que trocava de namorado, trocava de time de futebol? Então, meus amados, isso é quando uma pessoa realmente ela está atraída por algo. Agora, você multiplica isso por infinitas vezes, por amor a Deus. Será que muito mais a gente não vai querer escafunchar o máximo possível, tudo que é possível, para entender o máximo possível de Deus?
Vocês estão me entendendo? Eu tô falando aqui, é o meu caso. Eu não tô satisfeita só em ouvir falar quando a trombeta de Deus tocar vai ser o arrebatamento. Ok, vamos esperar a trombeta, vamos sentar e vamos esperar a trombeta. Não, eu quero entender o mais profundo possível, quanto mais próximo eu posso chegar do entendimento do tempo do arrebatamento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? E é isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Então, quando o Senhor virá buscar a sua noiva, quando soar a trombeta de Deus, e lá no livro de Colossenses diz que é a última trombeta. Vá bem, ok. Agora presta atenção. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante. Olha só, vamos ler aqui do versículo 16 em diante de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vírgula, ouvida a voz do arcanjo, vírgula, e ressoada a trombeta de Deus, vírgula, descerá dos céus, vírgula, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vírgula, depois, vírgula, nós, vírgula, os vivos, os que ficarmos, vírgula, seremos arrebatados juntamente com eles, vírgula, entre nuvens, vírgula, para o encontro do Senhor nos ares, vírgula, e, vírgula, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Por que eu falei tanto vírgula, 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 vírgula? Bom, eu sei que todo mundo aqui entende quando se põe uma vírgula num texto, mas caso alguém tenha se esquecido ou não se situa muito bem, quando que na língua portuguesa, na língua italiana, no inglês, em qualquer língua, né, a gramática dos pontos se usa a vírgula. Bom, eu vou te dar um exemplo muito fácil. Você vira para mim e fala assim, Ana Paula, você está indo no supermercado? Sim, estou indo ao supermercado. Ana Paula, o que você vai comprar lá? Aí eu começo. Bom, eu vou comprar arroz, feijão, macarrão, tomate, carne e iogurte. Bom, cada vez que eu separo um item do outro, se eu for escrever, eu tenho que pôr uma vírgula. Agora, quando eu leio com vírgula, significa que eu tenho que dar uma pequena pausa entre um elemento lido e outro. Então, como eu deveria responder? Bom, vou sim. Vou comprar arroz, feijão, macarrão, tomate e iogurte. O último item que eu vou comprar, ele é ligado pelo E. Porque o E significa, tá terminando a lista. Tá terminando de dizer o que vai acontecer. É uma sequência que eu dei. Se eu fosse ler sem vírgula, eu iria dizer assim, vou comprar tomate, arroz, feijão, macarrão e iogurte. Tomate, arroz, feijão, macarrão e iogurte. Praticamente, quem lê, se não tiver uma vírgula, é quase que como se ele estivesse lendo uma palavra gigante inteira. Mas ele não consegue entender, raciocinar em detalhes. Então, a vírgula, ela serve para se dar uma pequena pausa entre um detalhe e outro detalhe. Por isso que aqui está cheio de vírgula, porque está enumerando eventos que vão acontecer na sequência, nessa sequência aqui. Agora eu vou ler de novo, olha só para vocês verem, olha, 16, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vírgula, ouvida a voz do arcanjo, vírgula, e ressoada a trombeta de Deus, vírgula, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vírgula, depois, vírgula, para dar uma ênfase maior à opção depois, vírgula, nós, vírgula, olha Paulo chamando a atenção aí para a pessoa prestar atenção, nós, os vivos, os que ficarmos, olha, tudo com vírgula, para dar ênfase aos detalhes de como serão os acontecimentos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Aí pôs a vírgula e colocou a expressão entre as nuvens, vírgula, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Gente, esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele é muito detalhado, ele é muito profundo.
E agora a gente precisa, então, como eu estou dizendo, eu estou procurando pelo no ovo com Deus para tentar entender o máximo possível que eu posso sobre o discurso do arrebatamento. Olha só o que está acontecendo. Esse texto aqui, ele começa com algumas observações. A primeira coisa está dizendo que o Senhor dará a sua palavra de ordem. Só que se você prestar atenção nesse texto, lá no versículo 16, primeiro se refere ao Senhor com S maiúsculo. E até então aqui, se você ler um pouco atrás, né, um pouco antes, algumas coisas do texto aqui, nesse texto de Tessalonicenses, Senhor, 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 e no Novo Testamento, toda vez que você vê Senhor com S maiúsculo, está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Então eu entendo que esse Senhor aqui, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, começa, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então isso aqui é um evento que vai acontecer antes do arrebatamento. Jesus Cristo, eu poderia ler aqui, ó, porquanto o Jesus Cristo mesmo, dada a sua palavra de ordem. Aí tem a vírgula. Depois tem um segundo evento que vai acontecer aqui, ó. Ouvida a voz do arcanjo. Aqui já é um outro personagem que está no meio deste evento. O primeiro é Jesus Cristo, dada a sua palavra de ordem. Olha que essa palavra de ordem vai ter sido dada. O que é dada? Entregue. Vai ter sido dada, falada, cumprida, entregue, executada no meio dos homens, ok? Depois diz que se ouvirá a voz do arcanjo. A sequência. E por terceiro, será então ressoada a tal trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus soa, aí o que acontece? O que acontece? Descerá dos céus, porque Jesus habita hoje no terceiro céu, lugar onde Deus habita. Isso está escrito o apóstolo Paulo chegou a expressar, conheço um homem, não sei se em espírito, não sei se em sonho, foi arrebatado até o terceiro céu, há 14 anos atrás. Ok? Então, dos céus, porque ele sai da dimensão da onde Deus habita, que é o terceiro céu, que é o céu que a Bíblia me dá garantia de que existe. Ele entra na dimensão do chamado segundo céu, que é o céu onde estão as estrelas, tá bom? E depois ele entra na dimensão do primeiro céu, que é o céu onde estão as nuvens, onde passam os aviões. Ok, meus irmãos? Então, ele vai descer desses 3 céus e vai pairar nesses ares. E nós subiremos e entre as nuvens encontraremos com aqueles que morreram em Cristo. Entre as nuvens, nós estamos falando aí na casa de 10 mil metros de altura, 11, 12 mil metros de altura, talvez até 14. É nessa altitude, vamos taxar aqui 10 mil metros de altura, né, onde já começam as nuvens. Vocês já olharam para o céu e viu que a nuvem fica achatada quando ela baixa? Chega uma hora que ela fica achatada, parece que embaixo ela está sendo retida, segurada por alguma coisa invisível, então ela é toda achatada, mas aí se você olha para cima, ela vai subindo, ela vai parecendo aquele algodão doce. Pois é, a Bíblia diz que nós encontraremos com os nossos irmãos que morreram em Cristo na altura das nuvens. Meu pai morreu salvo. Então eu encontrarei meu pai com seu corpo glorificado no dia do arrebatamento, aonde agora eu estou olhando aqui pela janela e vendo as nuvens, ok? E aí a Bíblia diz, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então nós vamos subir. Prestem atenção, porque o próximo vídeo eu vou entrar muito no detalhe de subir, tá bom? É um vídeo muito curioso, eu acredito que Deus não deixa nada oculto ao seu povo. Então nós vamos passar subindo por entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Olha que Jesus, ele aqui não diz esses ares aqui, se é onde está a dimensão das nuvens, ou é uma dimensão que será aberta no céu. Mas a parábola das 10 virgens me responde que tem uma porta que vai ser aberta. E a Bíblia fala na chamada porta da graça. Existem portas no céu. Jacó, ele teve um sonho e ele viu uma escada do céu ligada à terra e os anjos subiam e desciam por uma porta. Aquela escada levava a uma porta, a um portal no céu. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Quer dizer, ele viu um portal se abrindo diante dos olhos dele e ele viu diretamente Deus lá no céu. Ele viu Jesus, ele viu Deus, eu não sei. Ele viu o céu, o terceiro céu, lugar onde Deus habita.
Então o céu que nós conhecemos, a cúpula celeste, ela tem portas. A Bíblia fala isso, gente, não é eu que estou inventando. A Bíblia diz isso. Então essa porta será aberta. Eu acredito que Jesus vai estar ali, nessa porta, esperando para que nós entremos por ela. Amém? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aonde Ele for, nós vamos estar com Ele. E a Bíblia termina falando: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Colossenses 3:1-4 fala a mesma coisa. Então, qual que é o primeiro evento? Dada a palavra de ordem por Jesus Cristo. Senhor com S maiúsculo se refere a Cristo. No versículo anterior se fala também do termo Senhor e se refere a Ele vindo. O Senhor é quem vai vir. Jesus é quem vai vir. O mesmo Senhor virá, o mesmo é o que dará a palavra de ordem. Quem é então esse Senhor? É o nosso Senhor Jesus Cristo, está se referindo a Cristo. O arrebatamento ele tem 3 processos. O primeiro dele é a palavra de ordem dada por Jesus aos homens. Cristo dá a palavra de ordem. Aí, eu, como estou caçando pelo no ovo, me fiz a seguinte pergunta: qual é então essa palavra? Qual é a palavra de ordem que Jesus possivelmente está dando? Eu quero que vocês abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, e nós vamos ler do 10 até o 16. Vamos ver se tem algum sentido isso que eu vou ler, ligado com a chamada palavra de ordem. Apocalipse 22, do 10 ao 16. Achei. Disse-me ainda: João, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. Quem é que está falando isso aqui? Jesus Cristo. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Por isso que nós temos que tomar cuidado com esse negócio de mentira, verdade. Gente, nós vamos entender muita coisa nos próximos dias, hein? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Quem foi o anjo enviado por Jesus, nesse caso, no livro de Apocalipse? O apóstolo João, porque a palavra anjo significa mensageiro. E quem trouxe a mensagem do Apocalipse escrita para nós? O apóstolo João, que foi levado à ilha de Patmos para ter a revelação recebida de Jesus. Ô glória! Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Será que não seria essa a palavra de ordem? Eu, Ana Paula, achei muito forte. Porque olha só se não bate. Olha o que ele está falando. Venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Gente, quando a igreja for arrebatada, ela vai entrar onde? Na cidade santa do nosso Deus. Nós vamos entrar no céu, no terceiro céu, e as portas serão abertas. Olha a virgem entrando pela porta, a virgem cheia do óleo, as 5 virgens prudentes cheias do óleo. Olha aí, meus irmãos, não bate? Não seria possivelmente essa palavra dada de ordem? Eis que venho sem demora, comigo está o galardão. E se você começa a ler todas as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, o que eles estão dizendo? Para a gente encher a garrafa de óleo, para a gente se preparar. Jesus está voltando, a gente não foi separado para passar pela ira, mas pela graça de Deus, etc, etc, etc e tal. Não tem sentido, meus irmãos? Bom, talvez para você não tenha sentido,
Mas este texto é testificado logo no versículo seguinte, do Espírito e a noiva dizendo vem. Vocês querem ver? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Lembrando que o livro de Apocalipse ele foi escrito às 7 igrejas. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, garanto. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Olha só, amém, vem Senhor Jesus. Ou em palavras curtas, Maranata. Maranata. Quem é que fala Maranata? O Espírito Santo de Deus e a noiva. Será que essa não é a palavra de ordem? Qual que é a palavra de ordem? Ir de pregar esse evangelho a toda criatura? E não é isso que o nosso coração está cheio de vontade de fazer? Não sei o seu, o meu sim. Não é o que nós estamos fazendo há 2000 anos? Eu particularmente acredito, meus irmãos, que está se cumprindo essa passagem que diz: e dada a palavra de ordem, o Senhor dada a sua palavra de ordem, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Agora é o seguinte, Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Continuando aqui nos nossos estudos, continuando a ler, Jeremias capítulo 6, versículo 17, está escrito o seguinte, Jeremias capítulo 6, versículo 17 diz: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Essa palavra de ordem, Maranata, Ezequiel capítulo 33, do 1 ao 20, está escrito lá sobre o dever do verdadeiro atalaia. E essa palavra de ordem, meus irmãos, tem sido pregada de geração em geração, mas nesses dias atuais continua sendo pregada, mas como nunca antes foi. Até as pedras têm anunciado, veja Hollywood com seus filmes anunciando o arrebatamento, veja as propagandas, eventos, a própria natureza e, é claro, a Santa Igreja. Eu, Ana Paula, depois vocês anotem aí, Ezequiel, capítulo 33, do 1 ao 20, vocês vão ler, eu não vou ler que é muito grande, o dever do verdadeiro atalaia, tá? Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 13, Cristo nos pede para apressar o dia dele. Se você ler o livro de 2 Pedro, capítulo 3, talvez a gente vai ler no final, que eu não me lembro se eu pedi essa referência, acho que sim. Lá fala da vinda do Senhor, lá fala do dia do Senhor, e lá fala que o Senhor nos pede literalmente para apressar o dia dele, o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? É o dia da própria recompensa de Cristo, é o dia em que ele vai se encontrar com a sua santa noiva. É o dia em que ele vai receber o seu povo. Finalmente, fui para a casa do meu pai, preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou, e quando estiver pronto, eu vou vir buscar-vos. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Olha aí, meus irmãos. Isso é palavra de Deus, não é a Ana Paula que está falando, não. Então, eu particularmente acredito que essa parte de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: o Senhor dá da sua palavra de ordem, está se referindo a esses textos que eu trouxe aqui. É um Maranata, é ele dizendo que está vindo, é ele pedindo o povo para se arrepender. É a mensagem anunciando a vinda do noivo. Ele mesmo tem anunciado que ele virá. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, como a gente acabou de ler. Agora, tem um segundo evento. Ouvida a voz do arcanjo. Uau, peraí. Arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. Cadê o pelo nesse ovo? Onde é que eu encontrei algum indício que poderia me trazer esse tipo de coisa? Aí, meus irmãos, eu encontrei lá no livro de Daniel, meus irmãos, capítulo 12, versículo 1, está escrito o seguinte: Neste tempo,
Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. E haverá tempos de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, Daniel, todo aquele que for achado inscrito no livro, seguramente o livro da vida. Muitos dos que dormem no pó, presta atenção, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerrarás as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Presta atenção, meus irmãos, o capítulo 12, versículo 1 do livro de Daniel, ele não está descrevendo um evento, mas ele está fazendo um resumo do arrebatamento até o juízo final, meus irmãos. Querem ver? Neste tempo, qual? No tempo de angústia. Se você ler antes lá as outras coisas do livro de Daniel, você vai ver que está no tempo de angústia. Vai ser tempos, tanto é que vai ser no tempo de angústia que a Bíblia diz que nunca houve tempo tão terrível desde quando houve nação até aquele momento. Então, desde Caim e Abel, desde Adão e Eva, com o tempo foram tendo nações na terra e tiveram angústias no mundo, muitas angústias, séculos e séculos e séculos de angústia, guerras e holocausto e tá. Mas aqui o anjo, a Bíblia está dizendo que naquele tempo o arcanjo Miguel, vai se levantar, ele é o chamado grande príncipe de Israel. No tempo da angústia, no dia que chegar o tempo da angústia de Israel, esse arcanjo, esse anjo, Miguel vai se levantar. Eu estou falando arcanjo e anjo, os irmãos me perdoem, mas tem uma coisa que eu não sou experta, é na matéria chamada angeologia. Isso aí não é meu departamento. Mas a Bíblia diz que vai se levantar Miguel, o príncipe do povo de Israel. É ele quem guarda aquele povo. Naquele tempo, ele vai se levantar, o defensor dos filhos do teu povo. Então, ele vai se levantar para defender os judeus. Eu não sei como é que isso aí vai ser na prática, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Então, com certeza, no tempo de angústia, Satanás ele vai mandar com toda a sua força, toda a sua tropa do inferno para arrebentar com Israel. Está lá em Apocalipse capítulo 12. A mulher foge para o deserto. O dragão vem atrás dela, abre a boca como que um rio para arrebatar a mulher. Aí a Bíblia diz que a terra abre a boca e engole o rio. E a mulher é guardada no deserto por 42 meses. A gente vê então Israel fugindo. Esse rio que é aberto é Gog e Magog, porque é um pequeno exército, águas, nações, povos e línguas. E Gog e Magog vai ser uma guerra entre nações. As nações vão se levantar contra Israel em Gog e Magog. Não todas as nações da terra, mas Cuxi, Tubal, Meseque, Gog da terra de Magog, São essas nações aí que a gente já viu sobre Gog e Magog também, depois vocês procurem um vídeo aí no canal. Então é um rio, é um pequeno exército, comparado ao mundo inteiro no Armagedon, Gog e Magog é só uma primeira parte. Mas a Bíblia diz que a mulher foge para o deserto. O deserto na Bíblia é lugar de sofrimento, lugar de provação. Mas a Bíblia diz que então o Satanás, o dragão, a antiga serpente, abre a boca. É Gog e Magog vindo para arrebentar com Israel. Essa guerra é a próxima que está para vir. Só que a terra abre a boca e guarda a mulher, porque o rio é engolido. Você lendo Ezequiel capítulo 38 e 39 vai ver que essa guerra de Gog e Magog, os inimigos que vão se levantar contra Israel vão ser devastados da terra. Então, meus irmãos, eu acredito que principados e potestades vão estar batendo de frente contra Israel naquela época. E quem vai se levantar para proteger o povo? Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E aqui ele fala dos tempos de angústia, que está lá em Mateus capítulo 24, no momento em que ele começa a descrever a tribulação. Eu não lembro aqui o versículo, mas a gente pode ser que vai passar por lá.
Tá? A Bíblia diz que aqueles dias vão ser tão terríveis que houveram e nunca mais haverão dias tão terríveis como aqueles, e diz que para que se consiga escapar alguma carne, quer dizer, gente sobreviva a esse tempo de angústia, os dias serão abreviados. Mas continuando, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Aí você vai ler o livro de Zacarias, do capítulo 12 até o final do livro. Você vai ver claramente a descrição da salvação dos judeus na guerra do Armagedon, que vai ser no 7º ano, no final da grande tribulação, tá? E o anjo vai estar ali guardando, de algum modo vai ter esse príncipe Miguel trabalhando em favor daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então você tem que ler Zacarias capítulo 12, 13 e 14 para você entender muito como que isso vai acontecer com o povo judeu, tá bom? Bom, aí ele continua, todo aquele que foi achado escrito no livro, né? Isso também se refere, provavelmente, nesse caso aqui, a Bíblia fala que vão entrar pessoas no milênio. Ali não tem gente ainda com o nome escrito ou não escrito, ali é outra história, né? A Bíblia diz que quem tem o nome escrito no livro da vida, esse nome foi escrito desde a fundação da terra. Quem sobreviver à grande tribulação vai entrar no milênio e vai passar 1000 anos aqui, o milênio. A pessoa que entrar no milênio viva, a carne que escapar porque os dias foram abreviados, vai entrar com certeza com o nome escrito no livro da vida. Com certeza com o nome escrito no livro da vida. Aí você me perguntando, como é que você fala com tanta arrogância que o nome já está escrito? Porque a Bíblia diz que muitos têm o nome riscado. Se o nome foi riscado é porque antes ele foi escrito, gente. Simples assim. Provavelmente todo mundo que entrar no milênio sobrevivido ou vissudo é em italiano, que sobreviveu à grande tribulação dos 7 anos, qualquer ser humano vivo, de qualquer nação, tribo, povo e língua, que conseguir escapar, e a Bíblia diz que achar um ser humano nessa terra no final da grande tribulação vai ser mais raro do que achar ouro de Ofir. Porém, a Bíblia diz que vai ter gente de todas as nações, povos e línguas. Deus ele vai guardar os seus. E essas pessoas vão entrar no milênio. E elas provavelmente têm um nome escrito no livro da vida. Por isso que eles passam no teste, digamos assim. Porém, agora eles vão entrar no tempo da graça de Deus do milênio. O próprio Jesus Cristo reinando na terra. E a Bíblia diz que aquele que pecar com 100 anos morrerá. E morrerá ainda jovem porque pecou. Então essas pessoas vão chegar no mínimo a 100 anos de idade. Talvez alguém que está saindo da grande tribulação, está com 12 anos... né? Nasceu aí com 7 aninhos, nasceu e tal, começou a crescer durante os 7 anos, sobreviveu, entra no milênio, já está com seus 12 aninhos de idade, né? E essa pessoa vai chegar aos 100 anos. Porém, quando der 100 anos, se ela pecar, ela morre. Então vai ter gente com 300, 400 anos de idade na Terra de novo. A Bíblia diz que Deus ele escreve o final desde o princípio, e a história se repete. Começou com um homem tendo longevidade, né? Vivia 900 anos, 700, 600, etc e tal, e vai terminar no milênio com os homens morrendo também velhos. Diz que as pessoas idosas elas vão ser tão velhinhas que elas vão ter que caminhar com bengala. Então aí, se nesse período pessoas vão nascer no milênio, e os nomes estão escritos no livro da vida, mas a Bíblia diz que no final, sem tirar a categoria que pecar morrerá com 100 anos, morreu porque pecou, tem a categoria que quando Satanás no final dos 1000 anos vai ser solto. E ele vai juntar uma rebelião de homens contra Deus. Ele vai subir o Monte Santo do Senhor para tentar destruir. Ele vai ser solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano. Mas aí a Bíblia diz que chove fogo do céu e dizima todo mundo. E aí entra o cenário do grande trono branco. Então quem entrou vivo no milênio e terminou, né? Satanás está aqui levantando a rebelião, juntou muitos homens e mulheres contra Cristo. Desceu o fogo do céu e queimou. Quem morreu queimado ali foi direto para o trono branco para ser julgado, para ser lastrado no lago de fogo e enxofre. Mas quem ficou vivo naquele período vai entrar diante do trono branco para ser julgado. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que o livro do livro da vida vai ser aberto. E quem não teve o seu nome ali inscrito, se o nome da pessoa não tiver escrito, ela vai ser lançada no lago de fogo de enxofre. Ora, se Deus vai abrir o livro para achar o nome de quem está escrito, não está inscrito, com certeza tem gente que tem nome escrito.
Tá dando para vocês entenderem que até o final vai ter salvação nessa terra? Até no milênio as pessoas vão poder decidir, vão seguir a Cristo, porque a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado para todos sempre. Ou eu vou me voltar contra Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, você vê isso sendo falado aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí ele resumiu tudo. Uns vão ser ressuscitados para a glória eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Qual é a glória eterna? Quem começa ressuscitando? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. No arrebatamento, um grupo vai ser ressuscitado. Quem estiver vivo vai subir arrebatado. Vai entrar a grande tribulação. Os santos vão morrer. Depois entra o período da grande tribulação, que é a metade, né? A segunda metade. Pessoas vão morrendo. Entra o milênio. Pessoas vão morrer no milênio. Aí vai chegar um momento que aparece o dia do trono branco. E a Bíblia diz que quando aparece o trono branco, o mar vai entregar os seus mortos. E o mar aí não é água, não. O mar são nações, povos, tribos e línguas. Então os homens de todas as nações serão entregues diante do trono branco. O inferno vai entregar seus mortos. Vão ressuscitar para a vergonha eterna. A morte vai entregar os mortos. Tá dando para vocês entenderem a sequência dos acontecimentos? Vai ser ali que Deus então vai ressuscitar aqueles que morreram. A segunda morte vão entrar nela. Eles morreram a primeira morte. Foram para o inferno. Final do milênio vão ser ressuscitados para ir para o trono branco. E essa ressurreição vai ser essa que dita em Daniel. Vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vão ser ressuscitados para serem julgados no trono branco. Tá dando para entender? Eu peço desculpa aos irmãos, que às vezes eu falo muito rápido, às vezes eu penso rápido e eu posso me embrulhar aqui com as palavras, mas é por isso que eu falo no canal. Quem segue o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, tem que ler Bíblia. Se você nunca leu do Gênesis Apocalipse, tá? Hoje é o dia de você começar. Porque senão, meus irmãos, a pessoa fica perdida igual cego no tiroteio. Tem que ler Bíblia, tem que ler Bíblia, tem que ler Bíblia, ok? Olha só, meus irmãos, a sequência do que foi dito para Daniel aqui, né? Muitos vão ressuscitar, então, para a vergonha e horror eterno. É o trono branco, não tenha dúvida. Aí ele continua. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. O que quer dizendo? De onde que vem essa sabedoria? Vem de Deus. É o Espírito Santo dando sabedoria e conhecimento ao povo. A Bíblia diz que o homem perece porque lhe falta conhecimento. Mas, em contrapartida, aqueles que forem sábios resplandecerão, vão brilhar como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, está falando aqui daquele que leva outros ao caminho do Senhor, os pregadores, os missionários, esses irmãos que estão... Gente, eu conheço uma família, eu não quero dar nome a boi aqui não, para não expor a família. Mas eu conheço uma família de 4 membros, o marido, a mulher e 2 filhos. E eles têm um trabalho missionário que eles não pediram para pastor permissão, eles não pediram, sabe, isso nasceu no coração deles, ali na casa deles. Todos os sábados eles fazem marmitex, com dinheiro do bolso deles, eles não pedem ajuda para ninguém, entendeu? Eles fazem essa compra, eles fazem, não sei quanta comida eles conseguem fazer e colocar nesses marmitex. E aí eles pegam carro, pegam, acho que bíblias também, e eles vão para as praças da cidade onde eles moram, vão para o centro, vão para determinados lugares evangelizar os moradores de rua. E ali eles dão a comida, eles pregam a palavra. Não tem pastor, não tem nenhum líder religioso ali guiando esses irmãos. É uma família, pai, mulher e 2 filhos. Esse tipo de pessoa está dentro da categoria dos muitos que conduzem à justiça. E a Bíblia diz que essas pessoas vão resplandecer como o fulgor do firmamento. É por isso que a gente tem que se perguntar o que eu estou fazendo para a obra de Deus, porque a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. O que você está fazendo? Eu não sei se te importa resplandecer como o fulgor do firmamento, mas eu não sei nem o que significa isso na prática. Mas se na Bíblia está dizendo que é uma coisa gloriosa e existe a possibilidade de eu viver isso na minha vida por amor ao meu Deus, por que não, meus irmãos? Por que guardar só para mim a salvação e a mensagem do Maranata?
Por que eu tenho que ficar brigando com todo mundo aí, querendo discutir doutrinas, em vez de arregaçar as mangas e pregar o Maranata, pregar o ID, fazer a palavra de Deus? Fazer o ID, pregar a palavra de Deus. Eu troquei, né? Vocês já estão vendo que eu de tarde, quando eu gravo o vídeo à tarde, não presta, gente. Eu fico assim, a cabeça não é boa. Mas amém, eu tô fazendo porque eu preciso fazer. E aí, continua aqui, ó. Como as estrelas, sempre e eternamente. Gente, eu falo nós porque eu tomo posse também na minha vida disso. Vamos brilhar para sempre e eternamente. Esse brilho está relacionado a um tipo de glória, a um tipo de honra que essas pessoas vão receber por toda a eternidade. Talvez você fale, o importante é eu ser salvo. Eu posso entrar no céu até pelado, né? Nu. Às vezes a minha obra vai queimar como palha, eu vou entrar nu. Mas o importante é que eu entre. Se você pensa assim, você já está sendo egoísta. E tome cuidado, porque a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não está falando de gente, não os covardes somente, os tímidos não herdarão o reino do céu. E não é tímido porque tem vergonha, não. Tímido porque se cala. As pessoas que não fazem nada. Covardes e tímidos não herdarão o reino dos céus. Então não adianta pensar, eu vou ficar bonitinho aqui com Deus, vou levar minha vida arrumadinha, só para entrar no céu. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Jesus viu uma árvore seca, arrancou e jogou ela fora. Porque diz que a árvore que não dá frutos, ela tem que ser lançada no fogo. E fogo na Bíblia é sinônimo de juízo eterno. Tomem cuidado. Então, olha só para vocês verem quanta coisa foi dita para Daniel aqui. E aí fala no finalzinho, você tem que encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Qual foi o tempo do fim? Quando Jesus ressuscitou. E ali então nasce a igreja, 50 dias depois, no livro de Pedro. E aí tem o batismo com a língua de fogo, né? A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em oração e reflexão das coisas de Deus. De repente, descem do céu como que línguas de fogo. Ali iniciou-se o tempo do fim. E o apóstolo Pedro, ele fala Joel capítulo 2, ele cita Joel capítulo 2, porque foi perguntado, vocês estão embriagados na primeira hora do dia? E ali Pedro, ele fala, não, está se cumprindo o que está escrito no livro de Joel capítulo 2, que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, todos profetizariam. E ali ele cita todo o texto de Joel capítulo 2. 2000, aproximadamente, né? 2019 anos atrás. Ali teve início e o fim. Amém, meus irmãos? E ali foi aberta também a palavra da profecia. Tanto é que os próprios apóstolos é que trouxeram para nós o entendimento. Nós estamos aqui lendo o livro de Paulo. Se eu não me engano, Paulo, ele se tornou apóstolo de Cristo 70 anos depois, aqui eu não lembro, gente, mas foi bastante tempo se passou. Muitos anos se passaram e ele se tornou apóstolo. Eu não sei quantos anos, me perdoe, eu não sei se ele morreu 70 anos depois já sendo apóstolo, ou se ele passou, não penso que ele foi apóstolo 70 anos depois da morte de Cristo, porque ele já estava grande, né? A Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, alguém pegou um manto e colocou nas mãos de Paulo, e ele era jovem, ele viu ali eles matando o jovem Estevão. Então assim, já tinha perseguição ali, Jesus já tinha morrido e ressuscitado e sido levado aos céus. Então assim, mas foi pouco tempo, tá? E Paulo foi um dos que mais pregou o Maranata, o arrebatamento. Você vai ver Pedro também falando disso, você vai ver Mateus, você vai ver Lucas, todos falam de algum modo sobre o arrebatamento. Isso foi ensinado pelos apóstolos, o maior de todos foi o Paulo a ensinar. Inclusive Pedro diz, né, que o apóstolo Paulo é que entende dessas coisas, de mistérios que nós não entendemos e aprendemos com ele. Amém, meus irmãos? Então eu acredito que Daniel capítulo 12, versículo 1 está simplesmente confirmando a manifestação a voz do arcanjo. Porque Miguel vai se levantar no tempo do fim para defender os judeus. E olha só para você ver, capítulo 2 de Apocalipse, o filho varão é arrebatado para o céu. A mulher está grávida para dar à luz a um menino. O menino então, e o dragão está parado na frente da mulher esperando para quando nascesse o menino devorá-lo. Aí a Bíblia conta que o menino nasce e é arrebatado para o céu. A mulher então, né, se encontra numa situação de uma mulher que acabou de dar à luz. Nós viemos dos judeus. Jesus era judeu? Né? Porque ele não está morto. Jesus é judeu.
os apóstolos judeus, o apóstolo Paulo judeu, super judeu, e ele é que trouxe o evangelho para os gentios. Então nós nascemos da mulher Israel, ok? Somos descendências de Abraão como as estrelas do céu, e Abraão era judeu, pelo que eu entendo, né? Posso estar fazendo besteira aqui falando que Abraão não era judeu, mas dele formou-se o povo judeu, né? Depois veio Jacó, as 12 tribos ali, nasceu o judeu ali, como o povo próprio dito, né? Com o tempo, as 12 tribos. Mas tudo descendência do pai Abraão. Então você vê ali o nascimento da igreja, meus irmãos. E então o varão é arrebatado para o céu. A mulher, o que ela faz? Ela foge para o deserto. Olha aí Gog e Magog que eu disse. O dragão abre a boca como que um rio para devorar a mulher. Quer dizer, Satanás vai tentar destruir, mas a terra abre a boca e engole o rio. Então, nesse meio tempo, olha só, aconteceu o arrebatamento, a mulher fugiu para o deserto. Quem se levanta para defender o seu povo? O anjo, o príncipe, Miguel. Faz sentido, meus irmãos? Eu estou deixando esses textos aqui para levar os irmãos a pensarem. Eu já estou com a cabeça cansada de estar falando, estou com medo de ficar repetitiva e exaustiva. Mas vocês estão entendendo aqui, não adianta eu ser direta demais, porque no final a pessoa não pega. Muitos não vão entender. Mas tem sentido? Acontece o arrebatamento, e lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: eis que, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Assim como a mulher que está para dar à luz nas dores de parto, né? De maneira nenhuma escaparão. Olha só, a mulher deu à luz a criança é arrebatada para o trono, a mulher foge para o deserto. Quem se levanta para defender a mulher? Miguel, o príncipe. Olha aí lá na sequência de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O Senhor dá da sua palavra de ordem, Maranata, se arrependei, etc, etc, que eu estou vindo. Logo em seguida, levanta-se a dada a voz do arcanjo. O grito, né, de guerra, estou aqui, estou pronto para defender o povo. E aí, então, olha só, veja que Miguel vai se levantar para defender o povo judeu, porque haverão tempos de angústia como nunca houve. 1 Tessalonicenses capítulo 4, para formar bem esse quebra-cabeça, acabei de falar. Do versículo 13 ao 18, então, fala-se do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala da vinda do Senhor. Quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E está dizendo que a vinda do Senhor é certa e repentina. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 3. Aqui se levanta Miguel. Provavelmente, quando a igreja é arrebatada, se levanta Miguel. Se ouve a voz do arcanjo. É uma coisa acontecida em sequências. Daniel 12, 1, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempos de angústia. Olha aí a tribulação, qual nunca houve, repentina destruição, desde que houve nação e até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Voltemos então em Mateus. Olha, está pedindo aqui para a gente voltar em Mateus, capítulo 24, do 21 ao 22. Deixa eu achar aqui, Mateus 24, do 21 ao 22. Mateus 24, 21 ao 22. Olha o que está escrito aqui, meus irmãos. 21 ao 22, deixa eu achar aqui, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha aí, meus irmãos, uma coisa casando com a outra. Isso não bate com Daniel 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. E também com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, quando se fala da repentina destruição. Mas se você ainda não está acreditando no que eu estou falando, vamos ler comigo aqui o livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, ele vai falar do dia do Senhor, sempre da repentina destruição. Sofonias, capítulo 1. Eu não sei se eu vou ler ele todo aqui. Posso ler? O que vocês acham? Eu vou ler um pedaço do capítulo 1. Olha só, eu vou pegar Sofonias capítulo 1, versículo 14, tá? Depois vocês leem sozinhos, como para casa, todo o capítulo 1 de Sofonias. Mas eu vou pegar aqui o versículo 14, olha só.
Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Muito se apressa. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Atenção. O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. O que vai acontecer lá, por exemplo, na sexta trombeta? Eles vão fugir para os buracos das cavernas, os ricos, os poderosos, os generais, e vão dizer: caí sobre nós e escondei-nos da face do Senhor e do seu Filho, do Cordeiro, né? Não sei. Aquele dia é dia de indignação, de angústia, de alvoroço e desolação, de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. Olha as trombetas do Apocalipse. E de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ah, meus irmãos, leiam Sofonias. Eu li Sofonias aqui, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo, do versículo 14, porque eu depois ponho no vídeo aqui, do 14 até o final, que cai aí no versículo 18. Olha aí. Meus irmãos, o negócio é pesado, tá? 1 Tessalonicenses 4,16. Então agora a gente aqui dá uma geral. O Senhor dá a palavra de ordem, a profecia do Maranata, da volta de Jesus. Eis que venho sem demora, vigiem. Segunda coisa, o príncipe Miguel se levanta, se posiciona para defender o povo judeu, o povo de Daniel, e Daniel era judeu. Terceiro, finalmente se ressoa a trombeta de Deus. Eu acredito que o levantado príncipe, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus praticamente vai acontecer simultaneamente. Porque a igreja só é retirada quando a trombeta soa. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, só para vocês verem a sequência. Olha aqui, 16, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Essas três coisas têm que acontecer. Então, o arcanjo vai ter a sua voz escutada. Ok? Basicamente, enquanto Cristo anuncia a sua palavra de ordem, chega um momento que se ouve a voz do arcanjo. Essa voz é as águas se movendo no meio de Israel de algum modo, meus irmãos. Isso é uma coisa mais espiritual, penso eu, do que física. Mas vocês já estão vendo, Israel, o que é? O relógio de Deus. Se tornou nação. Os povos judeus voltaram para sua terra em asas de ferro. Eles estão aí aos pouquinhos conquistando a sua terra, querendo decretos para levar Jerusalém para ser a capital. As nações inimigas estão como nunca furiosas contra eles. Olha, tudo se cumprindo, tudo se casando. E a guerra ainda não aconteceu. A voz do arcanjo está lá no meio deles. Lembrando que para os judeus, sempre quem manifestou muito foram os anjos de Deus, né? O anjo do Senhor, os anjos de Deus, Jesus na eternidade passada, né? O mensageiro. E tem um príncipe naquele meio ali, defendendo aquele povo. Então eu acredito que ele vai dar o grito. E ali então a trombeta também vai ser tocada. Aí você me perguntando, então achando pelo no ovo, será que a gente tem que prestar mais atenção ainda sobre Israel? Será que vai começar Gog e Magog e a gente ainda vai estar na terra? Bom, eu particularmente prefiro ir pelo caminho de Apocalipse capítulo 12. O filho varão é arrebatado, a mulher foge para o deserto, o dragão persegue a mulher, Gog e Magog. Então eu prefiro imaginar que por Apocalipse capítulo 12 a igreja não vai ver guerra acontecendo em Israel, próprio dito. Mas os rumores de guerra ali já estão acontecendo. E a gente está vendo isso no jornal. É onde eu deixo a interrogação. Será que isso já não é de algum modo a voz do arcanjo sendo gritada ali no meio do povo de Daniel? Se
se eu tiver certa com a minha linha de raciocínio, meus irmãos, as duas primeiras partes de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, já estão acontecendo. Conclusão, só falta soar-se a trombeta de Deus. Lembrando que no meio do povo judeu a trombeta era soada toda vez que eles tinham que conclamar o povo. Israel está sendo conclamado de alguma forma. Inclusive, eles já estão esperando o Messias deles, ou não? Basta ver quem está acompanhando as ações de Israel. Mas deixa eu voltar aqui para meu texto escrito, né? Ressoa-se a trombeta de Deus. Olha só. Quando se levanta o príncipe de Israel, eu entendo também pronto para Israel, a mulher que foge para o deserto com asas de águia. Você vê que ela foge para o deserto com as asas de águia. Algo vai acontecer. E ali, 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 52, nós temos escrito sobre a última trombeta. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 52. 1 Coríntios 15, 50 a 62. 50 a 52, estou ficando cansada. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? A última trombeta é a trombeta da graça, meus irmãos. Eu acredito que é a última trombeta da graça. Lá na parábola das 10 virgens, qual foi o som da trombeta? Eis o noivo, vinde ao seu encontro. Você vê que as virgens acordam, preparam as suas lâmpadas e 5 vão. Na realidade, todas iam. Só que as 5 loucas perceberam que tinha pouco azeite na sua lâmpada. E aí desesperaram, pediram ajuda às virgens sábias e elas não puderam fazer nada. Não bate? Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 4, está escrito o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha o corpo sendo transformado aí no arrebatamento. Para pincelar a sequência dos fatos que irão acontecer, Mateus 24, do 15 ao 28, descreve a grande tribulação. Veja que o texto se refere às coisas que acontecerão para com os judeus. O mundo ímpio também estará sob o juízo. Aqui também se manifesta o próprio anticristo. Lá no livro de Daniel, capítulo 8, dos versículos 23 e 25, e no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, de Jesus, e se fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, descreve para quem que o anticristo vem, para quem que ele se manifesta. Capítulo 2, do 1 ao 12, tá? Vai falar que, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, tá falando do arrebatamento, tá? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por espírito humano, que é minúsculo, quer por palavra, com facilidade, nem vos perturbeis por palavra, quer ter chegado o dia do Senhor.
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu vou explicar o que significa a palavra apostasia. Simplesmente significa mudança de direção. A apostasia dos crentes sempre aconteceu no mundo. Crentes começam se desviando e terminam se apostatando, mudando de estrada, mudando de vida. É o típico crente que começa crente e termina, por exemplo, espírita e vai fazer macumba. Isso é uma grande apostasia. É o crente que começa conhecendo a palavra de Deus e termina usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro e vira um cão guloso. É apostasia. É a apostasia daquele que teve a casa limpa, veio o demônio com 7, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, mas ele também nunca levou Deus a sério e se perdeu completamente. Louco, esta noite pedirão a sua alma, que tem para dar. Então, a apostasia de mudança de vida radical, aqui nesse caso, sempre teve, gente. Desde a época do apóstolo Paulo, a gente vê lá ele denunciando o tempo todo pessoas que se levantaram, falsos profetas, falsos pastores ali no meio deles, e levaram muitos para o engano. A Bíblia fala, inclusive, dos crentes de Bereia, né, que tudo que era dito eles corriam para analisar nas escrituras, e era uma igreja honrável perante as demais, porque eles eram poucos, né, eles eram aqueles que iam lá e procuravam na palavra para ver. Quer dizer, o mesmo que a gente vive hoje, eles viviam. Teve tempo no meio da igreja que tinha gente que se dizia de igreja que estava indo ter relação sexual com a própria sogra. Pecados piores do que as dos ímpios. Se você lê o Novo Testamento, você vai ver que isso sempre teve no meio da igreja. Já Israel se prostituiu. Fizeram coisas terríveis, queimaram seus filhos a Moloque, que era aquele deus que pegava uma criancinha, botava na barriga de um boi de bronze e queimava a criança viva. Então a apostasia sempre teve. Então aqui Paulo não está falando dessa apostasia dos últimos dias, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por causa do aumento da maldade, o amor se esfriaria. Isso também tem acontecido de modo fortíssimo, então tem uma mudança de direção mais forte, atenuada também. Mas essa apostasia está aqui falando quase que como arrebatamento. Por quê? Porque hoje a igreja está na terra e ela vai se apostatar para o céu, quer dizer, ela vai ser arrancada com força daqui e a vida dela, de uma vida corruptível, vai se transformar numa vida incorruptível. Então é mudança radical de direção. Basicamente, eu entendo isso. Então acontece o arrebatamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ponto a sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser como se fosse o próprio Deus. É o próprio anticristo. Se você quiser uma coisinha a mais, vai lá em Daniel capítulo 11 e vai ler do 36 ao 39. E aqui Paulo continua: não vos recordais que de ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Por que ele fala agora sabeis o que o detém? Porque antes ele fala que antes vai vir uma apostasia. Quer dizer, se a igreja não vai ser retirada com o Espírito Santo, ele não vai se manifestar agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha como que ele enfatiza esse termo, que tem alguma coisa, tem aquele que detém a manifestação própria e dita do anticristo. E aí diz que quando ele for afastado, por que afastado? Porque a igreja vai subir por 7 anos. Depois, no final, ela desce no Armagedon com Cristo, montada em cavalos brancos. Então, ela é afastada. Amém, meus irmãos? Lá Bom, tem vários textos que falam sobre isso. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, quer dizer, Satanás vai dar o poder para ele, ele vai aparecer por causa dele com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então ele vem para quem? Para quem está perecendo, porque esses não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvos do quê? Do anticristo. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Acabei de ler então aqui para vocês
2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Agora, Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 21, está se referindo a Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Olha só, vi o céu aberto, mais uma vez o céu aberto, olha só. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então eu falo Jesus, eu falo Yeshua, porque a Bíblia diz que Jesus ou Yeshua, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão somente ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, praticamente o Eu Sou. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Se você vai lá, sempre em Apocalipse 19, versículo 8, olha só, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiças do santo. E olha só, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É a igreja voltando. Sair da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, a palavra, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, o milênio. E pessoalmente pisará o largar do vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Só um detalhe, o anjo está em cima do sol. E dali, esse anjo fala para as aves que voam pelo meio do céu. As aves conseguem escutar esse anjo. Eu não acredito que esse anjo está tão longe a ponto dessas aves não ouvirem. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, olha que aqui não está falando os três, a besta, o falso profeta e o anticristo. Aqui está falando os dois, a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra. E Daniel confirma que a besta que emerge do mar é um reino, ok? E a que emerge da terra é o próprio anticristo. E aqui está dizendo que duas bestas são lançadas dentro do lago de fogo e enxofre, ok? Mas a gente já falou, né, sobre essas coisas. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É a guerra, né, que vai acontecer. Bom, Mateus 24, do 29 e 31, fala da vinda do Filho do Homem. Aí, se você quiser, eu vou lá ler com vocês. Eu já estou precisando terminar aqui, que meu esposo já chegou. Daqui a pouco ele chega aqui em casa. E eu tô com medo de ter que cortar abruptamente essa palavra. Mas falta pouco aqui. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. 29 e 31, são só 2 versículozinhos. Olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, que se você quiser vai lá no livro de 2 Pedro e lê todo o capítulo 3. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que a gente acabou de ler em Apocalipse 19. Todos os povos da terra se lamentarão, ninguém vai dar glória a Deus, eles vão lamentar, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor ou grito de trombeta. Olha aí, outra trombeta tocando. Os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Seriam a colheita dos 4 cantos da seara. Ok, meus irmãos? Aqui a gente tem que aprender também sobre as colheitas. Está lá no livro de... como é que chama aquele Levítico? Acho que é lá, fala das colheitas, né? Mas é outra história aqui. Então, o sol escurece, a lua não dá a sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Isso me lembra a 6ª trombeta e o último flagelo, mas é outra história também. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, Jesus aparece a João, o leva no dia do Senhor, aonde Jesus o convoca a alertar as 7 igrejas. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, só o versículo 10. Você pode ler todo o capítulo também, que vai ficar ainda mais completo. Mas para não ficar muito, muito, muito grande, eu pedi Apocalipse 1, 10. Olha lá o que está escrito. Deixa eu só achar o 10 aqui dele. Apocalipse 1, 10. Deixa eu encontrar aqui. Não, aqui eu tô achando Judas, perdão, meus irmãos, eu tô tão cansada e eu tô meio afobada aqui que eu tô com medo de eu não conseguir terminar. Apocalipse 1, 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a voz de Cristo, por si só, parece como uma voz de trombeta. E a trombeta ela é usada para convocar o seu povo sempre para fazer alguma coisa. Ok, meus irmãos? Então, essa trombeta aqui, essa voz de trombeta é a voz do Maranata, do Ide, né? O ir e pregar o Maranata, Jesus está voltando. E aí, então, começa ele falando todo o livro de Apocalipse para João. E a voz da trombeta de Deus, você vê que não é Jesus que soa a trombeta. Quem soa a última trombeta para que aconteça próprio dito arrebatamento é o Pai. Será que é por isso quando ele fala assim, nem o Filho sabe? Será que realmente Jesus não sabe o dia e a hora do arrebatamento? Não sei, a Bíblia não diz tanto a respeito. A gente sabe que ele hoje é Deus, ele está sentado à destra de Deus e ele é o próprio Deus. Mas e se Deus Pai simplesmente escolheu em fazer isso, tipo assim, para cumprir a palavra, ele decidiu, eu vou tocar a trombeta e esse momento só eu sei. Eu não sei. Eu não estou aqui para julgar as escrituras, meus irmãos. É elas que nos julgam. Mas eu não ponho a mão no fogo para dizer Jesus sabe o dia e a hora do arrebatamento ou Jesus não sabe. É claro que a probabilidade dele saber é muito grande. Mas no mínimo que fica é quem vai dar a ordem, arrebata agora e vai ser como um abrir e piscar de olhos, é a boca de Deus. É o grito de Deus, é a trombeta dele que vai dar a ordem. Amém? Cabe ao Pai dizer, agora pode ir lá buscar a sua noiva. Lembrando que a cultura judaica, quando o homem ia se casar, ele ia escolher a noiva, não sei o que, ele ia para construir a casa dele para a noiva. Mas quem dava o aval, quem dizia para o noivo, vai lá buscar a sua noiva, porque a casa está pronta, está boa, era o pai do noivo. E Deus ele não fez as coisas por fazer, gente. As coisas não estão aí simplesmente por estar. Tudo tem um motivo, ok? E 2 Pedro, capítulo 3, fala da vinda do dia do Senhor e o seu significado. É um capítulo muito grande. Eu tô meio afobada aqui porque eu não tô muito com liberdade para estar lendo. E o capítulo 3 é grandinho. Eu vou tentar ler, meus irmãos, para encerrar o estudo, justo para completar tudo que a gente está falando. Capítulo 3, 2 Pedro. Espero que eu tenha pelo menos mais 5 minutos aqui sem que meu marido venha dentro de casa. E sem dizer que tem um amiguinho dos meus filhos lá dentro brincando com eles. Então eu tô bem aqui, tô numa situação delicada. Bom, amados, esta é
Agora, a segunda epístola que vos escrevo em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O povo de Deus não perece se tem conhecimento, mas o que está perecendo é porque não tem. Então, quem tem a mente esclarecida está conseguindo vencer. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tá bom? Tenha em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus? Cadê? Quando é que ele vem? Isso começou, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sempre teve terremoto, sempre teve tsunami, sempre teve isso, sempre teve aquilo, né? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogada em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. E a gente leu em Apocalipse, e acho que foi em Sofonias, né, que diz que o dia dele vem com pressa. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, por isso que ainda não veio, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só que só pode arrepender quem ouve a palavra, mas se não tem quem prega, como é que ela vai ser, né, vivida na vida dos ímpios? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Então, meus irmãos, meus queridos, a ideia hoje, né, foi concluir esse estudo pincelando, procurando o chamado pelo no ovo. Eu não sei se esse vídeo vai ajudar vocês a compreenderem as sequências, mas está tudo na Bíblia. Eu não estou aqui falando da minha cabeça, né? Vocês veem que tudo que eu trouxe foi Bíblia. Um texto harmonizado, ligado a outro texto. E estou feliz por ter conseguido fazer isso. Agora, cabe a cada um de vocês, né? Depois pegarem essas passagens que eu deixo aí no vídeo, na tela do vídeo, e leem. Simplesmente vai lendo uma com a outra, vai lendo, vai estudando, vai pegando vírgula, pegando cada palavra, cada dicionário, de cada significado de cada palavra no dicionário. Gente, a gente tem que sondar as escrituras. A gente tem que, examinar. A Bíblia diz que elas têm que ser examinadas. Não adianta eu ler um texto por ler. Aqui nos nossos estudos, às vezes eu leio um pouco, agora eu li 2 Pedro aqui rápido, né? Com medo de não dar conta de ler esse último texto. Mas agora você, como para casa, pega isso aqui de novo e volta. Mastiga essa palavra. Eu acredito que só falta tocar a trombeta de Deus. Eu acredito que só está faltando tocar a trombeta de Deus. Literalmente. No final é basicamente o que a gente sempre esperou, né? Quando toca a trombeta a gente sobe. Mas eu gostaria de ter mostrado para vocês que a coisa é mais profunda ainda. Porque a palavra de ordem do Senhor já foi dada. Ide pregai o evangelho. Está lá em Apocalipse, a gente leu. E se isso já aconteceu e está em sequência acontecendo, nós estamos dentro do tempo, gente.
Israel, como nunca, está sendo notícia todo dia na televisão. Alguns anos atrás nem se ouvia falar direito de Israel. Hoje se ouve falar todo dia no telejornal, no Jornal das 8, né? No Jornal Nacional aí do Brasil, nos jornais italianos, nos jornais americanos. Então, meus irmãos, eu acredito que o anjo está pronto para dar a voz, se é que já não está dando. Só falta a trombeta, meus irmãos. O arrebatamento está às portas. Amém? Bom, eu terminei, não tenho mais o que acrescentar. Vou ver se amanhã eu consigo gravar o outro estudo, que seria o terceiro. E é um estudo que eu acredito que o Senhor está permitindo eu trazer no canal, porque Ele não quer que a verdade fique oculta. O único que é o pai da mentira é o diabo. Então eu acredito que Deus, Ele quer que a gente tenha o nosso entendimento aberto diante do que a Bíblia fala sobre certos assuntos. Porque Deus é o centro, não o diabo é o centro. Amém? Então nós vamos falar no próximo vídeo aí uns assuntos bem interessantes, muito interessantes, mas eu prefiro deixar isso para o próximo vídeo, né, que os irmãos já vão estar prontos esperando, do que começar a entrar aqui agora, senão vai aumentar muito o tempo da gravação. Então, meus irmãos, eu vos abençoo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.